O McDonald's é a maior cadeia de restaurantes do mundo, com mais de 40 mil restaurantes espalhados por 120 países, e os Arcos Dourados são um local incontornável onde quer que se vá. O McDonald's já vendeu mais de 300 milhões de hambúrgueres, mas os irmãos McDonald's que iniciaram o negócio viram a sua empresa ser roubada, porque o que começou como um único restaurante drive-in foi rapidamente transformado em um império global de fast food por causa de um vendedor implacável de máquinas. Embora possa parecer um simples negócio de hambúrgueres visto de fora, o McDonald's domina secretamente uma indústria completamente diferente, sem qualquer relação com a venda de fast food. Por vezes, o McDonald's é uma história inspiradora de um empresário que desafia todas as probabilidades e constrói um império, mas ao mesmo tempo é uma história de traição, fraude e a certa altura. O McDonald's chegou mesmo a estar cara a cara com a máfia italiana. Honestamente, esta é uma história louca, por isso, sente-se e relaxe enquanto viajamos pela história insana do McDonald's. No início dos anos 1900, a paisagem americana estava sofrendo uma enorme transformação. A Ford Motor Company aperfeiçoou a produção em massa do automóvel e, por todo o país, as estradas estavam a ser pavimentadas para lhe dar lugar, mas a introdução do automóvel fez mais do que mudar a forma como os americanos viajavam, também mudou a forma como comiam. Na Solarenga, Califórnia, centenas de restaurantes drive-in estavam surgindo e os clientes adoravam a experiência. Para apimentar as coisas, alguns restaurantes até tinham empregadas que entregavam a comida em patins. Foi este o mundo que os jovens Richard Morris e McDonald encontraram quando deixaram New Hampshire e se mudaram para a Califórnia em 1927. Mas, para começar, os dois irmãos Richard Morris, ou Mac, como também era conhecido, nem sequer pensavam em restaurantes. Quando a Grande Depressão chegou, Richard e Matt vigiaram cuidadosamente cada cêntimo que ganhavam e, 5 anos mais tarde, compraram o cinema mais barato que conseguiram encontrar. Infelizmente, receberam o que pagaram e o seu cinema degradado mal lhes rendia o suficiente para sobreviver. O primeiro restaurante chamava-se McDonald's Barbecue e, inicialmente, vendia cachorros quentes. Foi um desafio difícil aprender a trabalhar com um grelhador, receber e entregar encomendas e gerir uma equipe de funcionários do restaurante. O novo McDonald's Barbecue atraía mais de 100 carros de cada vez e os irmãos geriam uma equipe de 20 empregadas de mesa enquanto se apressavam a fazer sorvetes, cachorros quentes, sanduíches de carne de porco e hambúrgueres. Em 1948, os irmãos tinham ganho o suficiente para viverem numa mansão, pelo que os seus concorrentes ficaram completamente atônitos quando fizeram o impensável e fecharam tudo abruptamente. Richard e Mac tinham o melhor restaurante da cidade, mas a operação atual estava os deixando loucos. Em primeiro lugar, o restaurante tinha se tornado o ponto de encontro dos adolescentes de San Bernardino e estava frequentemente cheio de clientes com casacos de cabedal que traziam tantos problemas como eles. Em segundo lugar, exigia demasiado do seu tempo e energia na cozinha e era extremamente estressante geri-la. Por último, encontrar cozinheiros qualificados era difícil e dispendioso e, por isso, visto de fora, parecia que os irmãos McDonald estavam a desistir, mas, à porta fechada, estavam a conceber um novo plano para transformar completamente os seus restaurantes. Gerado exclusivamente a partir de hambúrgueres, os irmãos seguiram o seu instinto e reduziram o seu menu apenas ao essencial: um hambúrguer, um cheeseburger, batatas fritas, sorvetes e Coca-Cola, e ficaram obcecados por reinventar o processo de confecção de um hambúrguer. Os irmãos traçaram o esboço da sua loja nos campos de tênis da sua casa e experimentaram diferentes esquemas, medindo e cronometrando cuidadosamente cada passo. Por exemplo, em vez de terem empregadas de mesa servindo os clientes nos seus carros, os clientes faziam os pedidos na janela. Outro exemplo era ter toda a gente na cozinha fazendo apenas uma tarefa, quer fosse trabalhar no grelhador, cozinhar as batatas fritas, embalar os hambúrgueres ou receber encomendas. Esta nova abordagem, a que chamaram Sistema de Serviço Speed, produzia deliciosos hambúrgueres com a mesma eficiência com que as fábricas de Henry Ford produziam automóveis. Este tipo de produção em linha de montagem era uma abordagem totalmente nova ao negócio de restaurantes, mas significava que o seu restaurante era mais limpo, menos agitado e menos dispendioso. No entanto, quando reabriram o McDonald's, o sistema Speed Server causou alguma confusão,
pois os clientes ficavam por vezes sentados no carro à espera que um empregado os servisse, uma vez que a noção de ir lá acima fazer o pedido era totalmente nova, mas assim que todos perceberam como o novo processo funcionava e que podiam receber os seus pedidos em 15 segundos, ficaram viciados. Para a surpresa dos seus concorrentes, Richard e Mac tinham todo o gosto em revelar os segredos do sistema e convidavam qualquer pessoa a visitar a cozinha gratuitamente. Alguns dos maiores franchisinhos de comida rápida da atualidade, como o Burger King e o Taco Bell, começaram a copiar descaradamente o sistema de serviço Speed, mas em 1954 Richard e Mac McDonald estavam servindo mais hambúrgueres, batatas fritas e sorvetes do que alguma vez sonharam ser possível e não era muito trabalho. Agora está na hora de apresentar o verdadeiro protagonista da história da McDonald's, Ray Kroc. Apesar de ter tido uma origem muito humilde, Ray tinha muita ambição, mesmo quando era criança, e enquanto a sua mãe estava em casa dando aulas de piano para ajudar nas finanças, ordenou-lhe que ajudasse nas tarefas domésticas, mas nunca apanhou Ray a queixar-se. Orgulhava-se de fazer as camas, varrer o chão e esfregar os móveis até ficarem brilhando. Nos tempos livres, foi-lhe ensinado a tocar piano e, com uma disciplina inabalável, dominou-o desde muito cedo. Mas quando tinha 15 anos, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial e Ray não suportava ficar em casa enquanto seus compatriotas arriscavam a vida, pelo que mentiu sobre a sua idade e conseguiu ser destacado como condutor de ambulâncias para a Cruz Vermelha. Quando Ray voltou para casa, ainda andava no liceu, mas não tinha tido tempo para mais nada. 6 meses depois, os seus pais não puderam fazer muito para o impedir de desistir. Estava decidido a safar-se sozinho como pianista e foi para a rua para ganhar a vida com os seus talentos. Quando tinha 20 anos, Ray voltou a contrariar a vontade dos pais e casou-se. Por isso, pela primeira vez na sua vida, decidiu arranjar um emprego estável e encontrou-o na empresa de copos Lily, onde vendia copos de papel, uma vez que era enérgico e carismático. Quando ela lhe disse que estava grávida, R.Y. soube que tinha de repensar a sua estratégia. O piano pagava-lhe, mas nunca seria suficiente para sustentar a família. Em vez disso, ele cultivou a sua capacidade de vendedor e, felizmente para ele, essa foi a escolha certa, pois com a proibição, os hotéis e os bares começaram a servir sorvetes e refrigerantes, uma vez que não podiam vender bebidas alcoólicas, e assim, os serviços de restauração americanos compraram copos de papel. As empresas vendiam mais produtos que utilizavam os seus copos de papel, o que era vantajoso para todos. Os seus clientes obtinham mais receitas e ele vendia mais copos, mas em outubro de 1929 a Bolsa de Valores caiu, desencadeando a Grande Depressão e a economia em crescimento dos Estados Unidos parou subitamente. O patrão de Ray na Lily Cap sentou-o no seu gabinete e disse-lhe que teria de aceitar uma redução salarial. Não tinha alternativa. Ray disse que se foda e despediu-se no mesmo instante, mas quando a sua mulher até o soube, sentiu que Ray a estava traindo, a ela e ao bebê recém-nascido, ao despedir-se de um emprego estável quando precisavam desesperadamente de dinheiro, pelo que Ray foi pedir o seu antigo emprego de volta, mas a sua relação com o patrão ficou manchada para sempre. Quando Ray provou os novos e deliciosos sorvetes que a máquina fazia, viu uma oportunidade, e se a Lily Cap vendesse também a máquina de milkshakes, venderia automaticamente mais copos de papel, uma vez que os produtos combinavam na perfeição. No entanto, quando Ray propôs a ideia ao seu chefe, este ridicularizou-o, dizendo que uma empresa de copos de papel não devia vender máquinas de sorvetes. Ray trabalhava 14 horas por dia e entretinha potenciais clientes até altas horas da noite com uma ética de trabalho implacável e um bom produto. Em breve estava a percorrer todo o país a vender milhares de batedeiras por ano e a ganhar a vida decentemente, mas assim que os seus esforços começaram a dar frutos, os Estados Unidos foram empurrados para a Segunda Guerra Mundial. Devido à guerra, a maioria das fábricas mudaram seu foco para abastecer o exército e as misturadoras multimistura deixaram de ser fabricadas. Ray estava vivendo o seu pior pesadelo, era um vendedor sem um produto para sobreviver. Tentou vender uma série de produtos diferentes até os aliados declararem vitória em 1945, mas assim que a guerra terminou, o mercado deu finalmente uma volta positiva para Ray, com o baby boom que se seguiu à guerra. Ray começou a vendê-los aos maiores franchisinhos da América, como a Dairy Queen. No entanto,
este boom também significou que, na década de 1950, novos e melhores produtos estavam entrando no mercado e o multimisturador estava saindo de moda. Se Rei não encontrasse um produto vencedor em breve, poderia estar em sérios problemas financeiros, mas reparou então em algo estranho nos seus registros. De Los Angeles tinha encomendado um total de 8 multimisturadores, um restaurante que raramente comprava mais do que um. Para que raio precisariam eles de 8? A curiosidade de Rei era demais para ele, tinha de ver com os seus próprios olhos, por isso fez uma viagem a San Bernardino, Califórnia. Rei chegou de manhã cedo, mas à primeira vista não ficou impressionado com o McDonald's, mas rapidamente o parque de estacionamento começou a ficar cada vez mais movimentado. Provavelmente 150 pessoas apareceram quando Rei pagou 15 cents por um hambúrguer e recebeu. O Rei pagou 15 cents por um hambúrguer e recebeu-o quase instantaneamente. Não podia acreditar que tudo estava limpo e que o seu hambúrguer estava delicioso. Os novos clientes entravam a cada minuto e era um ambiente familiar. O Rei nunca tinha visto nada assim. Apresentou-se aos irmãos McDonald e eles contaram-lhe tudo sobre a operação. Os irmãos também disseram a Rei que estavam à procura de um agente de franchising, alguém que construísse mais restaurantes McDonald's como o deles em todo o país e que encontrasse operadores para os gerir. Os irmãos McDonald gostavam da sua vida simples gerindo esta loja e por isso não queriam ser eles a fazê-lo, mas sabiam que se abrissem mais restaurantes McDonald's como este, também precisariam de mais funcionários qualificados. Por isso, Rei disse aos irmãos que lhe telefonassem se encontrassem alguém que os ajudasse a franquear o McDonald's. No entanto, durante a semana seguinte, Rei teve dificuldade em dormir, pois a sua imaginação andava solta e era atormentado por uma visão do potencial do McDonald's. Quando vendeu uma multimisturadora, o seu cliente utilizou a mesma durante 10 anos, mas a McDonald's vendia hambúrgueres a milhares de pessoas todos os dias. Rei sabia que, de alguma forma, tinha de se envolver nisto e telefonou a Richard McDonald para perguntar se eles já tinham encontrado um agente de franquias. Então Rei perguntou bem, e quanto a mim? Quando Rei começou a franquear o McDonald's em 1955, ele tinha 52 anos de idade, tinha diabetes, artrite e tinha perdido a vesícula biliar e a glândula tiroide, mas ainda assim trabalhava com o mesmo entusiasmo que tinha quando tinha apenas 18 anos, tendo feito um acordo com os irmãos McDonald para ajudá-los a franquear. Rei estava numa missão. O contrato com os irmãos McDonald's estabelecia que a função de Rei era procurar novos locais para abrir novas lojas McDonald's e encontrar operadores de restaurantes para gerir. O contrato também estipulava que, se Rei quisesse fazer alterações no design da loja ou mudar qualquer parte do sistema de serviço Speed, teria de receber uma confirmação por escrito assinada pelos dois irmãos. Agora, por cada novo restaurante McDonald's que Rei abrisse, recebia $950 adiantado e o operador da loja pagava-lhe 1,9% das receitas geradas pela loja, mas desses 1,9% mais de um trimestre ia para os irmãos McDonald como pagamento de royalties. Assim, Rei estava essencialmente a receber 1,4% do dinheiro que cada loja McDonald's fazia e, no início, Rei estava entusiasmado com esta parceria, mas em breve começaria a sentir que tinha feito um péssimo negócio e que a sua relação com os irmãos McDonald seria muito pior do que poderia ter imaginado. Tudo começou quando Rei encontrou um novo e excelente local para sua primeira loja, perto do seu escritório em Des Plaines, Illinois, e também encontrou um novo e excelente operador para gerir junto dos irmãos McDonald. Rei apresentou um novo projeto com 2 arqueiros dourados para a nova loja, mas o projeto não incluía uma cave, que era absolutamente necessária para que a loja funcionasse corretamente. Richard e Mac concordaram que Rei deveria construir a cave, mas recusaram-se a assinar qualquer coisa que o contrato declarasse claramente ser necessária para que Rei pudesse avançar. Uma vez que era necessária, Rei avançou e construiu a cave na mesma, mas este homem estava a violar o contrato, a menos que os irmãos podiam, tecnicamente, processá-lo a qualquer momento, uma vez aberta a loja, embora o Golden Archer se tenha tornado uma atração local. Rei chegava à loja todas as manhãs para verificar se tudo estava pronto, depois ia para o trabalho na sua empresa de vendas, que ainda possuía, e regressava todas as noites para limpar quaisquer copos ou embalagens no parque de estacionamento. De acordo com os seus padrões pessoais, em apenas alguns meses,
O McDonald's de Illinois era ainda mais impressionante do que o McDonald's original, gerido pelos irmãos McDonald. Ainda assim, a empresa de Ray, McDonald's System Incorporated, apenas recebeu $950 por ele, mais 1,4% das receitas da loja, pelo que, enquanto o operador da loja estava a enriquecer, o próprio Ray quase não ganhava dinheiro, tendo em conta todo o trabalho que estava a fazer, mas rapidamente compensou de outra forma, pois a loja era impressionante. Harrison Bourne, o vice-presidente de uma cadeia de sorvetes chamada Taste Freeze, decidiu abandonar subitamente o seu prestigiado emprego e vir a trabalhar para a Ray. Taste Freeze era uma das maiores franquias do país nesta altura, mas Ray só tinha dinheiro suficiente para pagar a Harry $100 por semana, menos de um quarto do seu salário na Taste Freeze. Surpreendentemente, Harry estava tão interessado em fazer parte do McDonald's que aceitou que o seu trabalho fosse gerir as finanças da empresa. Harry tinha muita experiência no Taste Freeze e, por isso, em 1959, Ray nomeou o diretor executivo. Desta forma, Ray podia concentrar-se na construção do maior número possível de lojas sem se preocupar com a parte financeira do negócio, algo que o desinteressava totalmente. No seu primeiro ano como dupla, conseguiram que 18 franqueados se inscrevessem para gerir a sua loja McDonald's, 9 dos quais na Califórnia. No entanto, apesar de ter sido fácil encontrar novos operadores nessa zona, revelou-se incrivelmente difícil controlá-los a partir de metade da América. Os primeiros operadores não tinham o mesmo apreço pelo sistema de serviço Speed que o Ray e começaram a experimentar novos produtos, procedimentos e preços mais elevados. Era impossível impor o controle de qualidade, para não falar em manter qualquer consistência entre um McDonald's e outro. Perante este fracasso inicial, Ray decidiu que era melhor começar a expandir-se para mais perto de casa, mas aprenderam algumas lições fundamentais que iriam moldar a McDonald's fundamentalmente. Em primeiro lugar, aprenderam a importância de estabelecer um padrão mínimo de qualidade no sistema, permitindo que os operadores experimentassem, mas nunca poderiam sacrificar 3 pilares fundamentais: qualidade, serviço e limpeza. Um dos melhores operadores foi um jovem judeu que tentou vender uma Bíblia católica a Ray, que a considerou admirável e fez dele um operador. Este tipo de franquia era melhor porque se tratava de operadores ativos com muita vontade e empenho e não apenas de proprietários que queriam um rendimento passivo. Cerca de $250 mil por ano, o McDonald's System Incorporated ganhava apenas cerca de $3.500 por loja todos os anos. Em breve, teriam de encontrar uma melhor forma de rentabilizar o negócio, mas, por enquanto, toda esta experiência deu a Ray e Harry a confiança de que necessitavam para iniciar uma expansão em massa do McDonald's no seu segundo ano. Em 1956, a McDonald's já enfrentava uma série de concorrentes de peso, em parte devido aos irmãos McDonald, que revolucionaram a comida rápida há 8 anos, mas que acolheram outros na sua cozinha, criando muitos concorrentes que copiaram o seu sistema. Mesmo tempo que outros franqueados semelhantes, como o In-N-Out Burger, Burger Chef e o Burger King, mesmo fora dos hambúrgueres, o Coronel Sanders já estava a expandir o Kentucky Fried Chicken e KS Jr. estava fazendo o mesmo com os cachorros quentes. A forma mais comum de franquear um negócio de tijolo e argamassa era o franchising territorial, o que significa vender o direito exclusivo de operar num determinado território através da venda de grandes contratos para áreas inteiras. Os franqueadores ganhavam muito dinheiro antes de abrirem o seu primeiro restaurante e isso significava que não estavam dependentes do sucesso do seu restaurante para obterem lucro. Em vez de o fazer, Ray decidiu construir o McDonald's uma loja de cada vez. Se um operador quisesse gerir uma loja adicional teria de provar que o seu primeiro McDonald's tinha sido bem sucedido, o que era mais lento mas era a garantia de uma qualidade superior de cada loja a longo prazo. Os franqueadores obtinham lucros rápidos ao sobrevalorizarem os seus materiais, por isso, concentravam-se mais em vender coisas aos seus franqueados do que em tornarem-se retalhistas de sucesso. Ray decidiu não vender materiais aos seus franqueados porque os transformava em clientes e não em parceiros, uma vez que a empresa de Ray só ganhava dinheiro com a sua taxa de serviço de 1,4%. Com base nas receitas de cada loja, Ray tinha todo o interesse em enriquecer ao máximo os seus franqueados. Tratava-se de uma estratégia simples, mas ousada, que significava que os interesses da McDonald's System Incorporated estavam totalmente alinhados com os interesses dos seus operadores de loja.
Rei tratava os operadores da McDonald's como parceiros iguais na sua missão, tanto o franqueador como o franqueado beneficiavam do sucesso do sistema como um todo e todos trabalhavam para fazer da McDonald's um sucesso. Além disso, Rei era também um vendedor muito convincente quando se tratava de comunicar a sua crença inabalável no futuro da McDonald's, pelo que muitos franqueados acreditavam plenamente na sua visão, mas como Rei estava essencialmente vendendo um sistema, ele conheceu Fred. Ele tinha apenas 23 anos e tinha sido contratado para virar hambúrgueres numa das suas lojas McDonald's, mas desde o primeiro dia Rei viu a sua própria energia e entusiasmo pela McDonald's refletidos em Fred, que era um líder natural com uma ética de trabalho incrível, pelo que rapidamente subiu na hierarquia da McDonald's, e em poucos anos, foi nomeado vice-presidente de operações. Fred foi responsável por maximizar a eficiência de todos os procedimentos do sistema de serviço Speed e, em pouco tempo, Fred tinha basicamente transformado cada restaurante McDonald's numa pequena fábrica. O sistema contrariava completamente o contrato de Rei com os irmãos McDonald, mas nesta altura já estava habituado a ser ignorado por eles. Os irmãos McDonald não pareciam gostar da rapidez com que Rei avançava com tudo e, por isso, Rei avançava muitas vezes sem eles, graças ao plano de franquias de Rei, que tratava os franqueados como seus parceiros e não como clientes, e graças às inovações de Fred, os franqueados estavam ficando incrivelmente ricos com as suas lojas. Através do boca a boca, a McDonald's começou a ganhar a sua fama e cada vez mais pessoas ouviam falar desta excitante oportunidade de negócio de possuir e gerir a sua própria McDonald's. Assim, em vez de Rei ter de procurar empresários ambiciosos para gerir as suas lojas, estes vinham ter com ele. Os irmãos McDonald recusaram-se a alterar o contrato, pelo que Rei e Harry mal se aguentavam com a sua taxa de serviço de 1,4%. Rei compreendeu que só se podia obter a lealdade da equipe se esta fosse dada em primeiro lugar, pelo que sacrificou o seu salário para poder pagar ao número crescente de empregados durante os primeiros 8 anos. A sua antiga empresa de vendas continuava funcionando basicamente em piloto automático. Rei trabalhava 80 horas por semana com uma paixão inigualável numa idade em que a maioria das pessoas estava pensando na reforma, mas ainda tinha 2 problemas para resolver. Em primeiro lugar, a sua empresa precisava encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro ou nunca poderia crescer a uma escala sustentável e, em segundo lugar, havia os irmãos McDonald. Mas, em última análise, a marca McDonald's ainda lhes pertencia tecnicamente. Claro que Rei estava empenhado em mudar isso e, ao fazê-lo, iria trazer ao de cima o pior de Rei Kroc. Rei estava construindo um número crescente de McDonald's em toda a América, mas enquanto os seus operadores estavam enriquecendo, a sua empresa ainda não tinha encontrado uma forma de obter lucros. O advogado dos irmãos McDonald's, a quem Rei chamava de seu inimigo mortal, aconselhava-os sempre a nunca assinarem nada. Aconselhava-os a nunca assinarem nada do que Rei pedisse, por isso insistiam na taxa de serviço de 1,4% que tinha sido acordada no contrato original, o que tornava impossível para Rei obter qualquer lucro real sem uma solução criativa. Felizmente, Rei tinha o seu mago financeiro, Harry, que teve a ideia de criar a franquia Reale Corporation, uma empresa separada da McDonald's System Incorporated. Rei ficou um pouco confuso porque é que Harry estava a sugerir que eles se metessem no ramo imobiliário, mas rapidamente se tornou claro que poderia ser a solução para todos os seus problemas. Até este momento, os operadores das lojas McDonald's pagavam uma renda a quem quer que fosse o proprietário do terreno por baixo da sua loja, mas agora a nova empresa criada, a franquia Reale, compraria a propriedade e arrendá-la-ia aos operadores das lojas McDonald's. Isto colocou Rei e Harry numa posição poderosa por algumas razões. Em segundo lugar, Rei e Harry passaram a ter mais controle sobre os seus franqueados, podendo impor normas de qualidade como condições do contrato de arrendamento. Por exemplo, se um operador não mantivesse a sua loja limpa, o franqueador tinha o direito de rescindir o contrato de arrendamento da sua propriedade. O operador da loja pagaria uma taxa mensal fixa ou 8,5% da receita da loja, o que fosse mais elevado. Acrescente a isso a taxa de serviço de 1,4% que já estavam recebendo e terá um fluxo de caixa considerável. Era um plano brilhante, mas a verdadeira beleza do mesmo era a forma como, mais uma vez, alinhava os interesses da McDonald's com os dos seus franqueados. Embora 8,5% das suas receitas fossem para os franqueados, parece muito, na realidade,
apenas significava que Rei tinha mais uma razão para garantir que os seus franqueados se tornassem extremamente ricos. As suas empresas ganharam agora porque tinham uma fórmula vencedora graças à entrada no negócio imobiliário. Rei e Harry podiam sentir que estavam à beira de algo extraordinário com a McDonald's. Em 1960, a McDonald's tinha 228 restaurantes em funcionamento e, lenta mas seguramente, estavam a comprar todos os terrenos por baixo deles. Ela era pianista de um restaurante e eles tiveram uma ligação instantânea e acabaram por tocar piano e cantar juntos. Ao contrário da mulher de Rei, John partilhava a paixão dele pelos negócios e falaram longamente sobre o que o McDonald's poderia tornar depois de passar mais tempo com ela. Rei rapidamente se apaixonou por ela e, em pouco tempo, pediu o divórcio a Ethel e pediu John em casamento. John também se tinha apaixonado por Rei, mas era casada e tinha família. Na altura, ela disse-lhe que teria de pensar nisso enquanto o fazia. Rei decidiu fazer algo que já queria fazer há algum tempo: precisava de se livrar finalmente dos irmãos McDonald. Há dois lados nesta história: há a história oficial e uma muito mais sombria contada pelos irmãos McDonald. Veja, ao melhorar o sistema de serviço Speed sem a sua permissão por escrito, Rei tinha violado seu contrato com os irmãos mais vezes do que ele se importava de contar, e isso significava que eles poderiam tecnicamente processá-lo a qualquer momento. Eles eram sempre imprevisíveis. Quando se tratava de questões legais, Rei decidiu agir antes que eles tivessem oportunidade de lhe estragar os planos. Telefonou-lhes e declarou que queria comprá-los completamente do McDonald's. Rei disse-lhes para dizerem o preço que queriam e para lhe telefonarem quando soubessem. Tudo o que ele queria era obter o nome McDonald's, a loja original em San Bernardino e os direitos sobre tudo que estivesse relacionado com a McDonald's, de modo que ficasse totalmente responsável, mas não fazia ideia de onde obter 2,7 milhões de dólares. É certo que as coisas têm corrido bem para Rei com esta nova estratégia imobiliária, mas 2,7 milhões de dólares em 1960 equivalem aproximadamente a 28 milhões de dólares atualmente, mesmo para uma empresa em ascensão, o que é muito dinheiro, mas Rei sabia que esta era sua oportunidade, por isso. Felizmente, Harry tinha alguns contatos poderosos em Wall Street, pelo que Rei conseguiu pedir o dinheiro emprestado, o que significava contrair muitas dívidas, mas Rei estava tão confiante no futuro da McDonald's que tinha a certeza de que conseguiria recuperar o dinheiro. No entanto, os irmãos decidiram subitamente que não queriam desistir da sua própria loja McDonald's, mas insistiram que Rei pagasse o mesmo preço. Que os irmãos manteriam a sua loja desde que mudassem o nome do seu restaurante para Big M, de modo a que tecnicamente não estivesse associado à marca McDonald's. Por esta altura, Rei odiava os irmãos com paixão, mas pelo menos parecia que o negócio estava feito. Mas é aqui que a história se divide em dois caminhos. A história oficial é que o negócio correu bem e os irmãos McDonald estavam em breve a exibir o seu cheque de $1 milhão aos seus amigos e familiares. Segundo ele, uma parte fundamental do acordo era que os irmãos queriam ficar com os 0,5% de direitos de autor que tinham recebido durante todo este tempo. Rei alegou que, se isso fosse incluído no contrato, as companhias de seguros iriam cobrar demais, pelo que, supostamente, Rei concordou em pagar os direitos de autor com os seus próprios rendimentos, mas que o acordo teria de ser feito numa base de aperto de mão e não de forma oficial. Os irmãos estavam nervosos por acreditarem na palavra de Rei, mas concordaram relutantemente, confiando que ele não os iria enganar, mas Richard McDonald afirma que, quando chegou à altura de Rei pagar os royalties devidos aos irmãos, ele recusou, nunca lhes pagando um único centavo, dado o sucesso que a McDonald's veio a ter. É perfeitamente possível que Rei tenha feito este acordo de aperto de mão e depois os tenha apunhalado completamente pelas costas, sabendo que nunca poderiam provar, mas muitos dos que se debruçaram sobre a história da McDonald's acreditam que a história de Richard não passa de um mito. De qualquer forma, algumas coisas são certas. 7 anos de discussões com os irmãos McDonald cimentaram o ódio de Rei por eles e ele quis definitivamente vingar-se assim que Richard e Max assinaram aquele contrato. Assim que Richard e Max assinaram o documento que transferia a totalidade da propriedade da McDonald's para Rei, este disse a um dos seus empregados: "Normalmente não sou um homem vingativo, mas desta vez vou apanhar aqueles filhos de uma puta." O Big M não podia competir com o McDonald's mesmo ao lado e, assim, o sonho dos irmãos de quererem manter a sua loja foi destruído. Nesta altura,
Ray e Harry tinham consolidado o McDonald's System Incorporated e a franquia Reale Corporation numa única entidade, a McDonald's Corporation. Anunciou a sua primeira franquia em Illinois como a número 1 da McDonald's, essencialmente apagando os irmãos McDonald e a sua loja original da história da empresa. John disse a Ray que não podia casar com ele. Ray pousou o telefone e sentou-se em silêncio a olhar para o chão. Tinha finalmente o negócio da McDonald's só para si, mas o amor da sua vida tinha desaparecido. Naquele momento, Ray decidiu que era a altura de se dedicar ainda mais ao negócio, o que significava que as coisas iam ficar loucas em 1961. Ray queria uma campanha de marketing agressiva para cimentar a McDonald's como um nome familiar, mas com apenas 228 lojas em todo o país, a maioria dos americanos nunca tinha ouvido falar da McDonald's. Uma campanha publicitária nacional seria um exagero. A equipe decidiu que a melhor forma de promover a McDonald's seria a nível local, com a ajuda dos seus franqueados. A seleção do franqueado certo para gerir um restaurante já era difícil e agora confiavam-lhe a imagem da McDonald's, mas a preferência pessoal de Ray em relação aos franqueados eram os jovens empreendedores, o que se tornou um dos pontos fortes da McDonald's, porque estavam sempre experimentando novas ideias para melhorar os seus restaurantes. Quando chegou à altura do personagem Bozo a promover a McDonald's, o ator era um vendedor espetacular e a McDonald's local ficou logo inundada de crianças. Quando o programa de televisão foi cancelado, a McDonald's ficou sem o seu maior promotor, mas ao aperceber-se do sucesso que tinha tido a publicidade dirigida às crianças, a McDonald's criou um novo mascote, o Ronald McDonald's, que passou a ser um elemento básico de todas as franquias. Mais tarde, a McDonald's reforçou ainda mais esta estratégia introduzindo o Happy Meal que incluía um brinquedo e, deste modo, ajudou a conquistar novos clientes para a McDonald's desde pouca idade. A dualidade de Ray Kroc, embora estivesse muito empenhado em assegurar a mesma qualidade consistente de experiência em todos os McDonald's, também encorajava os seus franqueados a usarem a sua própria criatividade. Para muitas empresas, crescer em dimensão pode significar menos inovação, mas para a McDonald's cada novo operador trazia novas ideias para a mesa. Assim, à medida que mais lojas começavam a comercializar-se em todo o país, a McDonald's começou a chamar a atenção nacional. Nesta altura, Ray pensou que o próximo passo lógico seria abrir o capital da McDonald's na Bolsa de Valores, algo que nenhuma outra empresa de fast food tinha feito em 1965 e o momento era perfeito. Os Estados Unidos estavam no auge de um dos mercados em alta mais generosos da história. Assim, poucas semanas após a abertura de capital, as ações da McDonald's valorizaram-se mais de 6%. Ray era agora um multimilionário, tal como Harry, que tinha estado com Ray praticamente desde o início. No entanto, nem tudo foi fácil para a equipe da McDonald's nos anos 60. Harry sentiu que a McDonald's precisava de abrandar a sua expansão agressiva devido ao receio de uma recessão iminente, mas o seu principal concorrente, o Burger King, fez exatamente o mesmo. Em 1967, o Burger King abriu mais de 100 restaurantes, e no ano seguinte, o Burger King estava a apenas 100 restaurantes de ultrapassar o McDonald's. Vendo que o McDonald's poderia perder o seu lugar no topo da indústria da comida rápida, Ray exigiu que ignorassem os avisos e retomassem imediatamente a campanha de expansão. Enquanto Harry era tecnicamente o diretor executivo, Ray era o presidente da empresa e detinha a maioria das ações da empresa, pelo que podia substituir Harry se fosse necessário e, após a discussão sobre a expansão, quase o fez, mas felizmente não chegou a isso, pois Harry abandonou a empresa voluntariamente e Ray assumiu o cargo de diretor executivo, mas um dia, enquanto fazia um discurso para um grupo de operadores, Ray viu que John estava na multidão, a mulher que lhe tinha partido o coração. Anos atrás, Ray disse no seu discurso que já tinha conseguido tudo o que queria na vida, exceto uma coisa. A multidão estava confusa quanto ao que ele queria dizer, mas Ray estava a olhar diretamente para John enquanto dizia para aproximar. Ray convocou uma festa na sua suíte. No final da noite, Ray e John eram os únicos que restavam a cantar velhas canções favoritas ao piano. Queria casar-se com Ray. Durante 15 anos,
Toda a vida de Ray tinha sido consumida pelo McDonald's e tinha valido a pena, mas agora que estava a começar um novo casamento com a mulher que perseguia há anos, queria finalmente pensar um pouco menos no negócio. Enquanto Ray continuaria a ser o rosto público da McDonald's durante muitos anos, ele queria nomear um novo diretor executivo para liderar a empresa e essa responsabilidade recaiu sobre Fred Turner, o jovem cozinheiro de frituras que tinha escolhido e promovido a vice-presidente de operações há tantos anos atrás, que se tornou como filho que Ray nunca teve e, depois de acompanhar Ray durante anos, Ray sentiu que Fred estava pronto para assumir o cargo de diretor executivo e, embora Ray tivesse deixado grandes sapatos para Fred, é justo dizer que Fred cumpriu o seu primeiro desafio. O primeiro desafio que Fred enfrentou foi a expansão da McDonald's a nível mundial. Nenhum dos seus concorrentes tinha conseguido ter êxito fora da América e até Ray tinha tentado expandir a McDonald's para os Países Baixos, Canadá e Caraíbas. Em vez de alterar o menu, deixou intacto, mas, tal como nos Estados Unidos, deixou a comercialização a cargo dos locais e funcionou. Os japoneses adoraram a experiência autêntica da McDonald's e, de fato, admiraram a sua eficiência semelhante à do Japão. A mesma estratégia funcionou também noutros países e a McDonald's tornou-se um dos principais exportadores da cultura americana, uma vez que recrutou locais para explorarem os restaurantes e comercializarem a marca. Fred tinha subido a escada da McDonald's, desde o lançamento de hambúrgueres até ao cargo de diretor executivo, pelo que compreendia o negócio de todos os ângulos. Quando era mais novo, aperfeiçoou todos os aspectos das operações, desde encontrar a temperatura certa para cozinhar as batatas fritas até a forma como os empregados falavam com os clientes. Com Fred como diretor executivo, não havia como escapar à McDonald's. As novas lojas estavam a ser construídas em todo o mundo mais rapidamente do que Ray alguma vez sonhara ser possível. Em 1974, estavam a abrir mais de 500 restaurantes por ano e o número continuava a crescer. Apenas alguns anos antes, o Burger King tinha igualado a McDonald's em termos de crescimento anual, mas Fred introduziu a McDonald's no mercado global e mais do que triplicou o número de lojas. A McDonald's estava a tornar-se rapidamente uma das maiores e mais emblemáticas empresas do mundo. No entanto, agora que a McDonald's era um conglomerado global, enfrentava um novo e perigoso calibre de desafios, uma vez que a face internacional da comida rápida da McDonald's estava prestes a enfrentar alguns dos piores escândalos da sua história devido à sua enorme dimensão. Pior ainda, a McDonald's começou a organizar um concurso em que os autocolantes do monopólio eram afixados em muitos dos seus produtos. Se encontrasse os autocolantes certos, poderia ganhar prêmios, a maioria dos quais eram simples, como um Big Mac ou um refrigerante grátis, mas havia também uma pequena quantidade de prêmios de elevado valor que poderia ganhar, como férias, carros ou mesmo o grande prêmio de $1 milhão. Um ex-policial e um membro de uma família criminosa italiana conseguiram manipular todo o jogo e roubar milhões de dólares. A McDonald's tinha contratado uma empresa terceira imparcial para gerir a promoção, de modo a que a própria McDonald's não tivesse qualquer controle sobre quem realmente ganhava os prêmios. O chefe de segurança desta empresa terceira era um ex-policial chamado Jerome Jacobson, que era responsável pela distribuição dos autocolantes vencedores pelas ruas. Quando Jerome transportava os autocolantes vencedores, estes já se encontravam num envelope com um selo inviolável e ele estava acompanhado por um acompanhante. Por isso, em teoria, não havia forma de os roubar. No entanto, devido a um erro do fornecedor, Jerome recebeu um dia antes alguns destes selos invioláveis na sua morada pessoal, em vez da morada da empresa. Contendo os autocolantes vencedores, trocá-los por outros autocolantes de baixo valor e voltar a fechar o envelope utilizando os selos invioláveis que receberá, não deixando assim qualquer prova de que tinha acabado de roubar as peças vencedoras. Por isso, começou a vendê-los a pessoas que conhecia, por exemplo, vendeu um autocolante vencedor ao cunhado e outro ao talhante local, em troca de uma parte do prêmio em dinheiro, depois de terem trocado na loja McDonald's onde Jerome deveria tê-lo entregue. Quando Jerome conheceu um mafioso italiano chamado Jerry Colombo, Jerome e Jerry estabeleceram uma parceria em que Jerry venderia os bilhetes às suas ligações na família criminosa Colombo e aos seus associados, pelo que Jerome começou a roubar cada vez mais autocolantes vencedores do monopólio da McDonald's, dando-os a Jerry, que depois os venderia à sua rede e, durante anos,
A McDonald's e o público em geral desconheciam completamente que milhões de dólares em prêmios estavam de fato a ir para criminosos organizados. Os prêmios estavam, de fato, a ir para o crime organizado. Para Jerome, tudo estava a correr na perfeição até Jerry Colombo morrer num acidente de carro e o seu principal parceiro no crime ter desaparecido. Jerome cortou os laços com a família Colombo e muitos suspeitam que esta foi a ruína de Jerome. Tinham o mesmo apelido, mas não deixava de ser uma coincidência muito estranha, pelo que investigaram mais a fundo e descobriram que, apesar de os prêmios terem sido reclamados em todo o território dos Estados Unidos, a maioria dos vencedores parecia viver em Jacksonville. Uma última vez, para poderem fazer uma operação secreta e, assim, quando o próximo vencedor de $1 milhão reclamou seu prêmio, um homem chamado Michael Hoover, o FBI abordou-o fingindo ser uma equipe de filmagem e fez-lhe algumas perguntas sobre a loja onde tinha obtido o autocolante vencedor. Mencionou o nome de Jerome e disse literalmente que tinham sido todos comprados, gabando-se assim de que as suas mentiras tinham funcionado, sem saber que não tinha falado com uma equipe de filmagens, mas sim com agentes do FBI à paisana que o tinham posto sob escuta e que estavam agora a ouvir tudo o que ele estava a confessar ao telefone. Jerome declarou-se culpado e teve de devolver todos os milhões de dólares que tinha roubado, para além de uma pena de prisão de 3 anos. No entanto, Jerome tinha gerido esta fraude de 1988 a 2001 e, quando foi apanhado pelo FBI, a McDonald's já tinha pago $24 milhões a vencedores ilegítimos. Além disso, como os grandes prêmios tinham sido pagos a burlões, os verdadeiros clientes da McDonald's tinham perdido os prêmios, pelo que a McDonald's distribuiu cerca de $25 milhões a clientes aleatórios. Para tentar compensar esta situação, a McDonald's pagou também $16,6 milhões em acordos legais de IL. No total, os burlões custaram a McDonald's mais de $65 milhões, mas os verdadeiros perdedores foram todos os clientes que participaram no concurso na esperança de ganhar prêmios, sem saberem que não os podiam ganhar, uma vez que a maior parte dos grandes prêmios estavam a ser atribuídos ilegalmente à máfia e às suas ligações. Em 2004, Morgan Spurlock lançou o seu documentário Super Size Me. Nessa altura, várias pessoas estavam processando a McDonald's, alegando que a sua comida as tornava obesas e lhes causava problemas de saúde, mas nenhuma delas conseguia provar que a McDonald's era realmente a culpada, pois obviamente também comiam outros alimentos para além da McDonald's. Quando Morgan teve conhecimento destes casos, desafiou-se a comer apenas McDonald's todos os dias durante um mês, o que significava pequeno almoço, almoço e jantar e, se um empregado se oferecesse para lhe servir uma refeição, ele escolheria a maior opção possível do menu. A fast food contém normalmente muito açúcar, gorduras saturadas e conservantes, pelo que a maioria dos profissionais de saúde concorda que é melhor evitar o fast food. Não é de surpreender que a farra de um mês de Morgan no McDonald's tenha preocupado os seus médicos. Ao fim de 30 dias, Morgan engordou 27 kg, o colesterol e a pressão arterial subiram como uma flecha e sentiu-se deprimido durante uma boa parte do desafio. A imagem pública da McDonald's nunca mais foi a mesma. 6 semanas após a publicação do documentário, a McDonald's retirou a opção Super Size do menu e até deu início à campanha Go Active, que promovia opções mais saudáveis e exercícios físicos. A McDonald's alegou que estas decisões não tinham sido influenciadas pelo documentário, mas os danos foram. É interessante olhar para os dados. Na década de 1960, quando a McDonald's tinha apenas 228 restaurantes, a taxa de obesidade dos americanos era de apenas 133%, ao passo que atualmente mais de 40% dos americanos são obesos, mais do triplo do que era há 60 anos. É importante notar que esta situação é influenciada por uma vasta gama de fatores e que a comida rápida é apenas um dos muitos elementos que contribuem para esta situação e que, em última análise, os consumidores escolhem o que comem, mas não há dúvida de que, sendo a maior cadeia de comida rápida do mundo e a que a aperfeiçoou, a história da comida rápida está intimamente ligada à história da McDonald's, mas isso não impediu o sucesso da McDonald's, que tem uma capitalização bolsista de mais de $200 milhões. É uma das 50 maiores empresas do planeta. O que é interessante é o fato de todos os anos a empresa realizar o Dia dos Fundadores, uma celebração em honra de Ray Kroc, e não dos irmãos McDonald's,
que foram os verdadeiros fundadores. Também é verdade que a empresa nunca teria sido tão grande como essa em Rei Kroc, pois era Rei que queria continuar a expandir-se, enquanto os irmãos queriam uma vida mais fácil e descontraída. Além disso, embora o rei e os irmãos tenham se odiado mutuamente, isso não é nada comparado com alguns casos dos próximos vídeos. Se inscrevam no canal para não perderem nada. Obrigado por terem assistido até aqui. Vocês são as lendas.